Gente, tentando colocar aqui. Entrou. Jacimara, Wenden, Carol, Idalina, Blautique. Muito legal, gente. Opa, deixa eu achar aqui para fixar esse comentário. Peraí, aqui, ótimo. Tudo bem? Boa noite. De novo aqui no nosso bate-horário, 21h50. Para a gente conversar sobre esse tema agora, né? Ele não olha mais para mim. Eu lembrei aqui, pensei na música do Herbert Viana, né? Até rolou um ô aqui. Ô, por que você não olha para mim? Então, vamos começar a falar sobre isso? Meninas que estão aí de plantão, me escrevam aqui. Vocês já passaram por uma situação, né, em que o seu parceiro pode ser regular, pode ser eventual, deixou de ter um olhar para vocês, um direcionamento para vocês, deixou de ter desejo por vocês, mudou a forma de abordagem que ele tinha para com vocês, né? Escrevam aqui para a gente também entender, né, o conteúdo aí de vocês, aquilo que está se passando junto com vocês. O Eugênio falando aqui, Vando, não vou poder ficar para a live, mas tem que fazer a festa dos 30k de orgasmo. Maravilha, um dia. Isto vai ser, Eugênio, isso vai ser o lançamento de um livro, né? Vamos ver se eu consigo editar esse livro esse ano ainda, né? Que o título vai ser mais ou menos por aí, né? Então, a ideia, né, de uma diminuição de um olhar, de uma diminuição da atenção, né, de um parceiro, aqui a gente está falando de uma atitude dos homens, né, dessa diminuição dessa atenção. Vamos pensar quais seriam as possíveis razões para isso. Eu acho que, primeiro, a gente precisa analisar histórico, né? A gente tem que analisar histórico, porque nós sempre temos uma ideia de coerência de atuação, né? Uma ideia de coerência de atuação, e os comportamentos, eles dão sinais, né? De alguma forma, esses comportamentos dão sinais. Então, se existia, né, uma atuação, né, nessa conjugalidade, uma atuação mais carinhosa, com mais atenção para essa parceria, né, e em algum momento isto deixou de acontecer e perdurou, demorou muito tempo, aí a gente tem uma questão. Por quê? As questões das oscilações, simplesmente elas fazem parte das relações, né? Fazem parte das relações, assim como você não é o tempo inteiro alegre, né? Você também não é o tempo inteiro infeliz, o tempo inteiro down. A gente oscila, né? Porque nós somos permeados, né, pela nossa relação através do meio e das coisas que nos acontecem. E tá tudo bem, né? Então, numa relação, eu costumo dizer assim, né? É como se a gente tivesse um gráfico, vou fazer um desenho aqui, né? Como que a gente tivesse uma coisa assim, ó. Né? Como se a gente tivesse uma coisa assim. O que é isso aqui, né? Cada bolinha dessa aqui, ó, essa bolinha e essa bolinha,
diz respeito a questões específicas e eu diria assim, estruturais de cada uma dessas pessoas. Estruturais de cada uma dessas pessoas. Então, o que eu vejo muito nas relações, né, dos casais é assim. Então, se a gente for parar para pensar nessa linha aqui, né, parece um campo de futebol, essa linha que divide aqui, a gente tem uma equidistância aqui e aqui, né? A gente tem uma equidistância. Então, significa, essa aqui é a linha da relação. E a gente pode parar para pensar que aqui existe uma relação equilibrada. Porque tem uma demanda daqui para cá, que é atendida, e uma demanda daqui para cá, que também é atendida. Ok? Muito bem. Mas a gente tem relações que essa linha aqui, ela muda. Né? Então, vamos mudar, vamos escrever aqui, ó. De repente, essa linha, ela pode estar aqui, ó. O M de cima é a mulher e o H de baixo é o homem, né? Então, de repente, essa linha pode vir aqui para baixo. Se essa linha vem aqui para baixo, o que está significando isso? Que essa pessoa, esse homem, ele está guardado aqui somente naquela parte dele que diz respeito aquela estrutura que ele tem. E aí aqui existe uma demanda, né? Uma demanda aqui para cima desse indivíduo. Vamos desenhar a demanda aqui. Então, nessa condição, né? Nessa condição aqui, este homem, ele não vai ter uma ação, né? Ele somente reage. Ele vai reagir a essas demandas aqui. Então ele precisa atender essas demandas aqui o tempo inteiro. E aqui ele não tem muito espaço de atuação. Eu estava numa outra live hoje, às 20 horas, e aí eu contei um caso específico de uma pessoa, um caso específico que eu tratei, que era uma mulher, talvez eu já tenha citado aqui em algum momento, que ela havia me procurado para fazer porque ela se queixava de muita oscilação de desejo sexual. Muita oscilação. Ela falava, Ivan, tem momento que eu quero dar que nem chuchu na serra e tem momento que eu não quero saber de nada, né? E aí eu comecei a explorar um pouco mais esse comportamento dela. E aí ela tinha um noivo que morava com ele há 2 anos, né? Essa história vai estar no livro. E aí ele tinha esse noivo que morava há 2 anos e ele era um estrangeiro, né? E aí ela estava assim, ela falou, olha, eu não tenho problema de orgasmo, né? Eu toda vez que a gente transa, eu tenho prazer, eu tenho 1, 2, 3, 4 orgasmos, é ótimo, né? E aí, explorando o quadro, eu cheguei assim, ela era uma executiva, né, que comandava equipes de homens e trabalhava 12, 14 horas por dia. Então era esse o histórico e ele era um artista, né? E aí ela me procurou para fazer uma yoni massagem. O que é isso, né? É ter um trabalho mais direcionado de estímulo sobre a vulva. E na condição dela, que já tem uma capacidade de resposta orgástica muito forte, né? Ela tem essa resposta muito forte, então ela provavelmente sairia do consultório, né, muito fortalecida, né? Muito fortalecida. Então, ou seja, se a gente pensar aqui, uma pessoa que trabalha 12, 14 horas por dia, você acha que ela chega em casa e ela desliga do trabalho? Não, não desliga. Então, essa pessoa aqui, a demanda que ela tinha era essa aqui, ó. Ela tinha uma atuação muito constante para cima dessa pessoa. E o que acontece? Esse indivíduo não tinha nenhum espaço de atuação e de criação de nada para com ela, porque ela simplesmente controlava tudo, mandava e desmandava. Quem era esse parceiro dela? Esse parceiro dela era simplesmente como se fosse mais um funcionário dela. Entendeu? Não é? E aí ela falou assim, porque a gente está para marcar o casamento, mas eu não sei mais se eu quero marcar casamento, tenho dúvida, porque ele não faz as coisas, ele isso, ele aquilo e aquilo. E aí na minha cabeça eu pensei, olha, se eu trabalhar uma produção de orgasmo muito acentuada,
né? Isto fortalece muito as pessoas. Por isso que eu falo, todo mundo tem que ter prazer, porque o prazer fortalece, né? Então, nesse caso, o que aconteceria? Ela provavelmente sairia da sessão e ela ia ter essa ação aqui ainda muito mais acentuada para cima dessa pessoa, entende? Teria muito mais, porque ela e aí ia estar se sentindo muito mais empoderada daquilo que ela já era empoderada, né? Ela partiria para esse tipo de ação. Então, aí eu falei para ela, olha, não vamos trabalhar isso, vamos trabalhar primeiro um estímulo sobre todo o corpo, que é o estímulo que eu vou ensinar na segunda aula da Semana Orgástica e que vocês vão poder baixar o e-book para poder já praticar, independentemente de vocês comprarem o curso depois ou não, isso aqui vocês já vão ter, né? E então, eu falei, não, a gente vai trabalhar somente essa técnica, porque a questão da oscilação, né? Eu preciso equilibrar a sua energia, tal, né? Falei algumas coisas para convencê-la de que era este o melhor trabalho, e ela concordou comigo. Então, esse trabalho, ele promove uma desidentificação, né? Ele promove uma desidentificação. O que é isso? Então, tal coisa é comigo. Para a gente pegar um exemplo mais palpável para as pessoas, né? Então, tudo ela, né? Quando ela assume todas as responsabilidades aqui. Então, e porque isso já acontecia no trabalho. Quando a gente começa a equilibrar o corpo, trazer a consciência da pessoa para o seu próprio corpo, ela começa a se diferenciar do ambiente. Quando ela começa a se diferenciar do ambiente, ela deixa de estar fundida com o ambiente, ela consegue olhar o ambiente, né? Ela consegue olhar para as pessoas, né? E aí, aqueles problemas, eles deixam de ser problemas insolúveis, né? Ela passa a conseguir enxergar essas soluções. Então ela começou a fazer o quê com essa pessoa aqui? Ela começou a diminuir essa ação aqui que eu risquei, né? Ela começou a diminuir essa ação. E aí essa linha que estava aqui, ó, de atuação dela, ela começou a vir para cá. Começou a vir para cá. Qual era o resultado dessa ação aqui sobre ela e sobre esse parceiro? Essa atuação sobre esse parceiro é que esse parceiro deixou de olhar para ela. Ele, como estava se sentindo comprimido ali, ele deixou de olhar. Então a gente tinha duas questões: a oscilação do desejo dela e a ausência de desejo do outro, né? Então, quando ela começou a diminuir essa ação, abriu-se um espaço na relação. E aí, essa pessoa começou a ocupar esse espaço. À medida que ele ocupa, né, que ele começa a ocupar esse espaço, no que ele se transforma? Ele se transforma no parceiro ideal que ela queria, porque ela queria um homem que tivesse mais atuação, que queria que fizesse isso, que fizesse aquilo. Ela tirou, né? Ela diminuiu a ação dela, esse homem viu o espaço e começou a ter a ação que ele precisava ter, né? E aí ele voltou a ter o desejo sobre ela, né? Então, isso aqui é um caso, né? Pra gente falar sobre uma situação específica dessa ausência, de uma possível ausência, né, de olhar desse parceiro para com essa parceira. Essa é uma forma, né? Uma forma. Mas que eu quis falar a respeito dela para demonstrar, de uma certa forma, a potência daquilo que vocês podem aprender na Semana Orgástica, se vocês só baixarem o e-book, né? Se vocês não quiserem fazer mais nada, tá tudo bem. A gente fica aqui continuando a falar sobre os temas, vocês vão aprendendo e tá tudo bem, né? Mas se vocês puderem adquirir isso, seria incrível. Então essa é uma forma, né? Que acontece esse não olhar. Aí a gente pode entrar também naqueles mesmos fatores da live que não sei se foi de ontem, foi de antes de ontem, né? Que o motivo era a diminuição de desejo hipoativo por parte da mulher, né? Então, algumas coisas a gente pode falar sobre isso,
né? A gente pode falar também sobre decepção afetiva, sem dúvida nenhuma, né? Então, ou seja, essa pessoa, estamos falando aqui de uma parceria já estabelecida, né? Então, ou seja, aconteceu alguma coisa com essa pessoa, né? Teve algum evento que fez com que ela modificasse o comportamento. Então, dentro dessa questão estrutural aqui, ó, né, que são coisas que normalmente são comportamentos que não mudam, é aquilo que eu estava falando. A gente tem que entender qual é a coerência. Se a pessoa sempre teve uma linha de coerência, né? Ele nunca olhou muito para mim. Ele não vai olhar. Ele não vai olhar de uma hora para outra. Sem haver uma construção de uma melhor informação, né, dessa pessoa, aí de fato ele não vai olhar mesmo, né? Porque ele vai simplesmente manter a coerência, vai manter a coerência da atuação dele. É isso, né? Mantém a coerência. Agora, se houve oscilação, né? Então, se na oscilação a pessoa não voltou, aí é preciso olhar para isso. E nesse caso, aí tem algumas formas de se olhar para isso. A primeira delas é, sem dúvida, precisa se sentar e conversar. Não no sentido do estabelecimento de uma DR, entendeu? Mas de uma ideia mais empática de entender o que está acontecendo com aquela pessoa, né? O que está se passando com ela, que provavelmente essa pessoa está em algum estado de sofrimento, né? Para ela ter alterado o comportamento dela. Ok, qual é o resultado, né? Por que a pessoa entra nesse estado de sofrimento? Ok, aí a gente vai enumerar uma série de questões. Então, poxa vida, se a gente pensar na ideia da pandemia hoje, maravilha, tem um monte de gente que está em estado de sofrimento e que não consegue olhar para outra pessoa porque está muito preocupado com a questão da sobrevivência, o que vai ser da profissão, o que vai ser, né, o que vai ser do mundo daqui para diante. Então porque existe uma preocupação ali muito focada na sobrevivência, né? Então é isso. Então esta é uma condição de estresse. Então o estresse ele leva também a pessoa a ter um recolhimento, ficar mais fechada dentro dela, né? E aí, nessa história de ficar mais fechado também, aquela técnica também pode ajudar muito, né? Tem que entender como que anda, né, a satisfação das necessidades emocionais dessa pessoa, né? Que aí a gente entra naquela ideia lá daquele livro que eu citei aqui, das 5 linguagens do amor. As necessidades emocionais desse parceiro, elas estão sendo satisfeitas? Então, ele está aqui, a relação estaria aqui nesse sentido, quer ver? Eu vou fazer um outro desenho aqui. A relação estaria assim, né? Porque aqui a gente estaria representando a oscilação natural da relação. Hoje eu preciso um pouco mais de você, amanhã você precisa um pouco mais de mim, e aí a gente se equilibra nisso, né? O que não pode é estar aqui nessa linha de baixo ou nessa linha de cima aqui. Nenhuma relação sobrevive, né? Se ela está aqui ou aqui, se existe a demanda de cima para baixo ou a demanda de baixo para cima. Nenhuma relação sobrevive a isso. Então, é necessário que vocês sentem, conversem, né, de uma maneira empática para entender onde está essa possível dor dessa pessoa que não está olhando mais para você. E aí a gente pode entender esse olhar, né, como dar mais atenção à pessoa ou a demonstração de desejo sexual, né? A pessoa deixou de ter desejo pela outra, né? Aqui também é o mesmo caso que a gente precisa entender da coerência de atuação. Nossa senhora, mas ele era assim, um tarado por mim, vinha para cima de mim toda hora e de repente ele parou de vir. Tem problema. Se parou de vir, tem problema. Aí tem que buscar qual é, como eu estava falando agora, qual é a origem, né, desse problema. Então, ok, né, que a gente falou da outra vez também.
Será que é um quadro de uma tristeza momentânea, né? Ou também pode entrar num quadro depressivo? Também pode ser, né? Existe alguma razão orgânica, alguma questão física, né? Que aí a gente pode entrar, em algumas questões, alguma deficiência, né, química, né, que essa pessoa pode tá passando naquele momento, né? Ela tá tomando, que eu citei também nessa outra conversa que a gente teve, a questão a questão medicamentosa, né? Então, ou seja, né, a pessoa estava lá no estado depressivo, começou a tomar um antidepressivo. Anteriormente estava em estado depressivo, já não tinha desejo, já não tinha olhar para aquela pessoa, porque ele está muito ali centrado nele mesmo, nas dores daquilo que ele está sentindo naquele momento. Aí toma, né, um medicamento que vai ter uma atuação direta sobre o desejo sexual, é aquela coisa que algumas pessoas falam, né? A pessoa fica super alegrinha, mas tesão que é bom, não tem. Vai ficar super alegre em outros lugares, mas desejo sexual e resposta do corpo, ela também não vai ter. Então, se vocês se virem, né, se enxergarem numa situação como essa, de mudança de atuação, de mudança de comportamento, liguem o alerta vermelho, tá bom? Não deixa passar, não deixa passar. Porque a questão, quando deixa passar, ela vai aumentando de proporção, né? Ela vai adquirindo uma proporção maior. E aí você olha assim, chega uma hora, você fala, quem é essa pessoa? Você já não sabe mais quem está do seu lado, né? Então, não é para deixar passar, é aquela história, opa, trabalho do dia a dia, vamos lá resolver essa questão aqui e agora, nesse exato instante, para gente não deixar que essa história simplesmente vire uma bola de neve, né? Para que essa pessoa não tenha esse olhar para você nesse exato momento, né? Então, vamos acompanhar aqui, ó, parece que tem 3 perguntas aqui. Quem quiser fazer mais alguma pergunta, pode escrever, que vamos entrar por aqui. Evandro, romantismo demais pode afastar a companheira? Então, Daniel, depende da característica da pessoa, entendeu? Depende da característica dessa pessoa com que você está. Então, por exemplo, se essa pessoa precisa de um tempo de qualidade com você, muito provavelmente ela vai ter essa característica que você está chamando de mais romântica. Então, isto vai estar super adequado para você. Né? Vai estar super adequado, né? Você encontrou uma parceira aí que, nossa, vai adorar tudo aquilo que você fizer, de poder estar junto. Ok, vamos lavar louça junto, vamos no supermercado juntos, né? E você, sei lá, traz flores e você faz elogios, ótimo, tudo lindo, maravilhoso. Agora, se essa pessoa tiver uma personalidade que está dentro disso aqui, ó, né? Dentro disso aqui, digamos que a sua demanda de romantismo, né, ela esteja aqui, ó. Aí a pessoa vai se sentir mais comprimida, né? Ela não vai agir, ela vai reagir a você. E aqui, nesse caso, se for esse o caso, né, ela pode sentir que, de fato, talvez você esteja em alguma medida sufocando essa pessoa, né? Não está deixando ela se comportar como talvez fosse mais natural para ela se comportar, né? Então é isso, eu acho que é super legal, por exemplo, se você pegar esse livro e ler esse livro, né, Simples Linguagem do Amor, você vai poder identificar o seu comportamento e possivelmente o comportamento de como que a necessidade de amor primária acontece em você e como a necessidade de amor primária acontece com ela, para que vocês tenham uma possibilidade de adequação, né, nessas relações, né? Aí, brincando com vocês, eu já tive um momento que eu fui chamado de grude, de chiclete. Ok, tudo bem, entendi.
Captei o recado, mudei o comportamento. Tá tudo bem. Vamos aqui para a próxima. Entrando aqui. Vamos voltar aqui. Então, Mari, dá para restabelecer o desejo do casal após esse evento, mesmo que esse caso tenha durado anos? Sim, claro, se é do seu querer, né? Se acha que isso é importante, existem ferramentas para isso. A questão das ferramentas, né? A gente provavelmente a cobrança ela tem que ser descartada. Então, por exemplo, em termos de terapia sexual, né? Uma das formas aí de atuação, né? Uma das formas de atuação da terapia sexual é assim: o casal vai lá, eles estão com uma questão sexual, né? Não estão transando mais, está muito esparso, né? Não tem prazer, né? Não tem desejo. Tá bom, ok. Tá acontecendo isso, aí o terapeuta sexual falou, tá bom, 30 dias sem sexo, proibido sexo, né? Simplesmente cortou, não pode fazer sexo. Ok, a proibição aí nesse caso já funciona como um fator restritivo, ninguém gosta de ser proibido em absolutamente nada. E aí o terapeuta vai começar a dar algumas instruções de uma reaproximação progressiva. Né? Então ele vai falar, primeiro você vai fazer isso, vai fazer uma massagem no pé, depois você vai fazer uma outra coisa aqui, depois você vai fazer uma outra coisa ali, para ir recuperando a ideia da intimidade emocional, né? Então esta é uma forma. Eu conversei, antes de entrar aqui nessa live, né, eu recebi um telefonema de um casal que precisa exatamente buscar isso nesse momento, né? Então, existe uma relação longeva, né, com filhos, e ok, a dinâmica da vida faz com que a gente não olhe, às vezes, para algumas coisas, né, a gente não perceba um pouco as alterações, né, de um ponto de vista psicológico e das necessidades que cada um passa, e aí a gente acaba entrando nessa ideia desse distanciamento, né, de não perceber que a gente muda também com relação ao tempo e que a gente precisa, sim, reconquistar. A gente precisa reconquistar sempre a pessoa com a qual a gente está, né? E existem formas de se fazer isso. Acho que a primeira forma fundamental é entender, né, o que é mais importante do ponto de vista afetivo, tanto para um quanto para outro. Aí a gente volta para a ideia daquela linguagem do livro. Isso é uma coisa. Segunda coisa é estabelecer uma boa comunicação e que essa comunicação seja empática e que ela não crie resistência, né? Se criar resistência, aí ok, né? Fica um ego brigando de um lado, fica outro ego brigando do lado, né? Então, ou seja, você quer ser feliz ou quer ter razão? O que você quer? Escolhe. Quer ser feliz? Não tem razão, né? Precisa relevar algumas coisas. Então esta é uma forma, Mari, né? É preciso olhar tudo isso. E, sem dúvida nenhuma, com auxílio, né, de algum profissional ali junto com você, isso pode você ter esse auxílio. Livre Sol, de fato, é um trabalho árduo a gente fazer isso. Não é fácil, né? Mas ele é passível mediante ao querer. Uma outra forma de se fazer isso, né? Eu falei, a gente neutralizando, por exemplo, ou seja, não existe o desejo sexual, né? Não existe o desejo sexual. O desejo sexual está lá embaixo. Então, ok, vamos trabalhar de um ponto de vista do cuidado um do outro. Vamos cuidar do outro. E aí, nesse cuidar do outro, então, por exemplo, aquele e-book que eu falei para vocês baixarem na segunda aula da Semana Orgástica, ele tem tudo a ver com isso, porque você vai acolher o corpo. O nosso corpo tem um registro de aceitação,
Né? Como que a gente pode entender que o nosso corpo é aceito? A gente entende que o corpo é aceito quando esse corpo é tocado, porque a gente tem esse registro, né, desde que quando a gente nasceu. Né? Nós nascemos, se nós não tivermos quem cuide da gente, quem nos alimente, o ser humano morre. Né? Então, ou seja, nesse cuidado todo, toca aqui, limpa o bebê, lava o bebê, cheira o bebê, faz... A gente vai construindo a atenção que é dada, a gente vai construindo essa noção de que somos aceitos. E isso nos fortalece para conseguir seguir a vida. Né? Isso acaba nos fortalecendo para isso. Então, quando a gente começa a trabalhar com o corpo, não com o sentido sexual, mas com o sentido de acolher esse corpo e de dar uma significância para esse corpo, quando você estimula esse corpo com esse cuidado, e nessa técnica que eu falei, a gente também vai reconstituindo isso, porque vocês vão reconstruindo o vínculo emocional. Tá bom, Mari? Então eu acho que é isto. Então a gente tem formas, é preciso ter auxílio, basta querer, tá bom? Basta querer e procurar as ferramentas certas. Vamos aqui de novo. Blow ticking. E o amor, como fica na baixa do desejo? Ok, o desejo é um motor para o amor, né? Então, a gente pode entender que quanto mais amor a gente tem, mais desejo a gente tem. Talvez a gente possa colocar isso, às vezes, em proporções, em locais diferentes, né? Então, amor e desejo, eles podem estar juntos ou podem estar separados, né? Então, hoje você tem várias organizações ainda não muito frequentes, né? Mas você tem casais que se organizam de uma forma, eu amo você aqui, mas eu gosto de fazer sexo com a outra pessoa ali, meu desejo está ali. Então, ok, esse é um outro patamar, uma outra forma de se relacionar que está sendo construída aí com a evolução, né, da evolução da sociedade, ou entender que são demandas diferentes. Então, por exemplo, né, eu falei aqui também já acho que deve ter uma publicação no Facebook, no Instagram, né? E tem um vídeo também lá no canal do YouTube que eu falo assim, né? O corpo, né? Se uma pessoa deitar lá num futon e foi estimulado por uma pessoa, digamos que for uma pessoa do mesmo sexo, é um heterossexual, a pessoa deitou lá, fechou os olhos. A terapeuta saiu, entrou um terapeuta, ele vai ficar com o olho fechado, ele vai receber o estímulo. O corpo vai responder do mesmo jeito, entendeu? O corpo vai responder do mesmo jeito. Então, mas no entanto, nesse caso aqui específico, né, o amor, o desejo, ele vai funcionar como uma fonte de reforço do amor, né? É como se quanto mais desejo a gente tem, mais o amor pode se intensificar. Então, sem dúvida nenhuma, que quando o desejo baixa, né, a resposta para o corpo, da ação para o corpo do outro, ela simplesmente diminui. Se essa ação para o corpo do outro diminui, o outro começa a se sentir deficitário, né? Ele começa a se sentir deficitário. Ele começa a se sentir deficitário, ele vai ter, obviamente, uma cobrança sobre aquilo, né? E se isto, como foi o caso aqui, por exemplo, da Mari, né? Se isso se perdurar por muito tempo e não houver nenhuma ação para poder resolver, e isso estiver longe dessa questão, dessa oscilação natural, né? Pela qual as relações passam, aí a gente de fato vai passar a ter um problema. Blow tick. A gente vai passar a ter um problema e aí, sim, o amor pode começar a decair. Então, existem pessoas, assim, existem casais que aí no caso, não só do desejo, tá bom? Mas da resposta do corpo. Porque desejo é uma coisa, a gente pode morrer de tesão e não saber transformar esse tesão que a gente sente em prazer para si e para o outro. Entendeu? Ok, nossa, um monte de tesão, né, o homem? Não vai, cata a mulher lá e tchum, tchum, não, né?
encoxada no fogão, não sei o que, aí ok, aí ele vai pro sexo, é 1 minuto. Não vai dar resultado, porque essa mulher não vai ter prazer. Então, nesse caso, não adianta o tesão, esse tesão vai encher o saco, né? Porque vai chegar uma hora e falar, sai daqui, não quero saber dessa história, para com isso, né? O que você quer me comer toda hora, mas me comer toda hora pra quê? Qual a finalidade? Você vai ficar com isso aqui? É só para você ter prazer? E aí a gente entra naquele outro tema da live que a gente estava falando do egoísmo, né? Ah, esse homem é egoísta, pô, ele tem muito tesão, né? Ele é egoísta? Não necessariamente ele é egoísta, né? Às vezes ele não sabe fazer, ele acha que é daquele jeito, acha que isto é o que que tem uma demanda maior, né? Que dá resultado e ele entende que isso é dessa forma. Então ele precisa treinar, ele precisa aprender, né? Ele precisa aprender a fazer as coisas. Então eu acho que é mais por aí. Então, ou seja, se a baixa do desejo perdurar, vai diminuir a intensidade do amor. Se a não resposta do corpo perdurar, vai diminuir a resposta do amor. Então a gente se encontra, né? Que eu estava falando né? Que o Daniel está falando aqui, que é preciso ter equilíbrio, né? A relação tem que ter equilíbrio. O equilíbrio ele está em todo lugar. O equilíbrio no afinamento, né? No afinamento sexual desse casal, ou seja, nós dois estamos satisfeitos. Não um está satisfeito, o outro está insatisfeito. Os dois têm que estar satisfeitos sempre, né? Ou melhor, a maior parte do tempo tem que haver a satisfação de ambos, né? Então, se a relação desbalanceia em qualquer um desses lugares, ela vai funcionar como um fator de redução do amor que um pode sentir por outro. Eu acredito que as coisas possam se recuperar sempre. Eu sou um crédulo. Ok? Então, seguindo na próxima aqui. Temos mais 3 aqui. Vamos conversar sobre essa aqui do Endel. A necessidade das mulheres se impor nos últimos tempos não se confunde também com essa demanda, Evandro? Né? Aqui a necessidade das mulheres se impor nos últimos tempos também não se confunde também com essa demanda? Sem dúvida que se confunde com essa demanda, porque, né, voltando aqui para o meu desenho, significa isso aqui, ó, né? Então existe uma demanda muito grande por essa parte, né? E aí o homem não tem uma ação. Mas a gente não pode pensar de um ponto de vista de uma responsabilização, né? Porque isso é simplesmente decorrente, né, de um produto social, né, de uma construção social que essa mulher se vê nessa condição, porque, né, ok, né, digamos que ok, precisa ganhar vida, precisa ser uma profissional bem-sucedida, né, se tiver filho tem que cuidar dos filhos, tem jornada dupla, tem jornada tripla, né, e ela tem que dar conta de tudo, de todas essas coisas. Ok, o mercado de trabalho não é igual, o homem ganha mais que a mulher, ocupa maiores cargos cargos de liderança, cargos de chefia. Então, ou seja, o trabalho que um homem precisa realizar, né, é menor do que o trabalho que a mulher precisa realizar, a demanda que existe sobre ela para ela conseguir chegar talvez no mesmo patamar desse homem, entendeu? Então a demanda física dela é muito maior, Mas e aí, sem dúvida, porque a relação do prazer, né, a relação do amor é uma questão de foco, né? É uma questão de foco. Olha o caso que eu citei inicialmente daquela executiva, que cuidava de tudo, fazia de tudo, e aí tirou, né, essa pessoa não conseguia ter esse marido que virou marido, teve filhos, foi lindo, maravilhoso, né? E aí que ela não pôde, que bom que ela pôde equilibrar essa história. Mas então tem muito a ver com isso também, Wendel, na minha opinião. Vamos a outro aqui. Eliane,
As relações não monogâmicas, será que esse desinteresse pode representar que alguém está sobrando? Sem dúvida nenhuma, sem dúvida nenhuma. Se por acaso, né, houve um olhar ali para a direita, para alguém, olhar para a direita significa eu demando a minha energia aqui. Se eu demando a minha energia aqui, eu vou tirar a energia aqui. Automaticamente. Automaticamente. Né? De repente, o indivíduo ou a indivídua pode mandar muito bem, né? Pode mandar muito bem, pode lidar bem com essas situações e dar, né, estímulo para todo mundo que ninguém percebe absolutamente nada. Pode ser, né? Mas normalmente, se você estabelece um vínculo emocional com uma outra pessoa, você tira o vínculo do outro lado. Isso é batata. Então, por isso que precisa olhar para isso, né? Deixa eu ver, em relações não monogâmicas, será que esse desinteresse pode representar que alguém está sobrando? Nas não monogâmicas, eu estou me referindo agora das relações monogâmicas. Nas relações não monogâmicas, da mesma forma. Então, ok, a ideia da distinção entre afeto e resposta sexual, a gente pode fazer essa distinção. Ok, né? Então, a ideia de um corpo tântrico, vamos falar assim, do desenvolvimento, do potencial do corpo, a pessoa, né, começa a estimular o corpo, você sente e fala, nossa, isso aqui é muito bom. Aí vem uma questão de livre-arbítrio, né? E do modelo de relação que você estabeleceu e que você combinou. Né? Então, ok, posso ter prazeres 1000 aqui? Pode. Aí a gente pergunta, para quê? Isso está a serviço de quê? Né? Qual é a finalidade, né, de ter, né, um prazer sexual aqui com uma pessoa, de ter um outro prazer sexual aqui com outra pessoa? Né? Se essa pergunta de qual a finalidade, se ela se justificar, maravilha, divirtam-se, tá tudo bem. Né? Mas se isso não trouxer um registro de uma experiência aqui, uma experiência ali, o que isso vai enriquecer a vida de cada um, entendeu? Então, se estiver nesse âmbito, desse enriquecimento dessa vida, perfeito, vai lá e tudo certo, tá tudo em ordem, divirtam-se, né? Mas de fato, se quando começa a haver no caso das relações não monogâmicas, começa a haver uma preferência, funciona do mesmo jeito que nas relações monogâmicas. Você saca o seu investimento afetivo da outra pessoa, né, de uma pessoa e coloca para outra. Vamos lá, mais uma aqui. Interessante. Tem gente que só empenha na conquista? Claro que tem. Claro, sem dúvida. Né? A conquista ela é sempre uma incógnita, né? Incógnita assim, você tem um objetivo e aí você se prepara para poder ter a realização daquele objetivo. A partir do momento que aquele objetivo já está ali, já está disponível, você perdeu o desafio, né? Você perdeu o desafio. Então, quando a gente falou aqui das relações mais longevas, né? Nós sempre temos que manter o desafio, né? Sempre temos que manter o desafio. Por isso que é tão importante a gente preservar a individualidade, né? Por isso que é tão importante preservar a individualidade. A gente tem que ter surpresa. As relações elas precisam sempre se surpreender, né? Então, a gente precisa guardar um lugar, né, para uma reconquista diária, uma reconquista frequente nas relações que a gente estabelece. A gente precisa fazer isso. Isso é muito importante, né, para gente construir os bons vínculos, né? A ideia que a Cá está falando aqui, de respirar, sem dúvida nenhuma, né? A ideia
do respirar, ela tem uma representatividade, né, mais de autopercepção, né? Então você pode pensar em respirar e você pode pensar em respirar o outro, né? Que é uma coisa muito legal também, uma imagem bonita, né? Respirar o outro. No curso, né? No curso terá na vivência um exercício que é exatamente, a gente respira o outro. A gente respira, é sensacional, é sensacional. Vamos aqui de novo. Mais uma aqui. Corpo quando há uma grande demanda de prazer e não se realiza há muito tempo. Quais os reflexos no corpo quando há uma grande demanda de prazer e não se realiza há muito tempo? Olha, vamos fazer uma piada aqui, né, Mari? Fica subindo pelas paredes, Mari. Fica subindo pelas paredes. Então isso é uma piada, tá bom? Mas o corpo que tem uma grande resposta, ele precisa de estímulo, Mari. Precisa de estímulo. Então, e aí é muito interessante pensar nisso, que o corpo ele pode ter estímulos de duas ordens. Então, digamos que, ok, né, você não tem ninguém. Tá bom, se você não tem ninguém, você vai se estimular, tá bom? Você vai se estimular. É como se o seu autoestímulo ele tivesse uma amplitude, ele tem o resultado positivo, né, do alívio de tensão, da tensão sexual. Você consegue promover esse alívio de tensão sexual, né? Mas chega que parece que em um determinado momento isto não tem, você consegue aliviar a tensão sexual, no entanto você não tem o mesmo nível de satisfação que você poderia ter, né? Que você poderia ter. Por quê? Porque a necessidade é a necessidade do contato, entendeu? Né? É a necessidade de validação. O outro, quando toca o seu corpo, ele te valida, né? Ele te valida, ele valida você. Então você precisa disso. Então, por exemplo, eu tenho pessoas, né, mulheres que eu atendo, que ok, ela tá lá, e aí essa mulheres que eu identifico que existe essa demanda muito grande, né? Então, no consultório ela vai lá, puxa vida, tem 8 orgasmos, uau, e as coisas super potentes, né? Então eu digo assim, ok, recarregamos as baterias aqui, ó, para 20 dias. Para 20 dias. Aí eu falo assim, olha, se você encontrar algum parceiro, vá com ele, ensine esse parceiro te estimular e para que ele consiga extrair toda essa resposta do seu corpo. Agora, se você não tiver esse parceiro, quando você começar a perceber que o seu nível de irritabilidade começa a estar muito forte, volta para o consultório, entendeu? Volta para o consultório porque você precisa de validação do seu corpo. E aí, nesse sentido, esse estímulo do corpo vai conseguir validar essa pessoa e ela vai se sentir bem, e isso vai ter um efeito dilatado no tempo, que eu estou chutando aí, falando até uns 20 dias, né? 10 dias fica legal, depois começa a cair, ok, mas uns 10 dias cai, ainda se mantém estável, porque o autoestímulo vai lá e vai conseguir resolver, então você mantém um pouco isso, depois você fala, eu preciso de alguma coisa, né? E aí, se você quiser e puder, né, recorrer à terapia tântrica, isto vai ajudar muito, 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 muito. Mas o que eu sempre falo, namorem, entendeu? Arruma namorado, é a melhor coisa, né? Cara, não estou conseguindo ler você muito bem aqui, porque de todo mundo, eu vou entrar aqui nas outras perguntas, e aí vocês vão conversando aí. Vou entrar aqui de novo. Deixa eu ver que horas são. Dá para entrar. Temos mais 10 minutos. Ana Ri, ok. Então eu vou entrar aqui na Ana Ri, depois eu volto, que você colocou mais uma pergunta, Mari. Deixa eu entrar aqui. Ana Ri, manter um relacionamento à distância pode ser uma estratégia para a manutenção do desejo a longo prazo? Ana Ri, deixa eu entender o que você está falando
de um relacionamento a longo prazo. Mari, veja o curso, entra na Semana Orgástica, porque isso vai te instruir bastante. Né? E aí você vai ter instrumentos para poder instrumentalizar as suas parcerias, tá? Então, manter um relacionamento à distância. A ideia de você manter o desejo, né? O desejo, ele precisa um pouco de ausência, né? Excesso de presença também não é bom, entende? A coisa ela tem que ser equilibrada, né? A manutenção da individualidade, cada um tem que fazer coisas que dizem respeito à pessoa específica, né? Então, ok, puxa vida, eu vou pro estúdio, vou gravar, vou tocar, ensaio aqui, né? Aquela história lá, não, o cara, né, vai jogar futebol, deixa o indivíduo jogar. Claro, não pode ter excesso também, né? O cara só fica lá jogando futebol o tempo inteiro, também não dá, né? Mas ok, não, olha, um dia você vai sair com as amigas, outro vai sair com os amigos, o acordo tá ali, se é uma fidelidade, o acordo de fidelidade tá posto, a gente mantém as regras e tá tudo bem. Porque isto você vai ter a vontade de reencontrar as pessoas, de reencontrar, né? Então, a saudade é uma coisa incrível, maravilhosa. Agora, o relacionamento à distância, Ana Rita, talvez, né, nos dias de hoje, pensando aí na internet, ok, conheci uma pessoa que mora no Canadá, X. Eu acho que eles valem a pena, né, sempre se existe uma perspectiva concreta e datada das pessoas se encontrarem, tá bom? Uma perspectiva concreta e datada, tal data eu vou encontrar com você, para conseguir ter esse esvaziamento, porque senão você vai ficar na angústia, né? E talvez você fique fechada, né, para possibilidades que possam se apresentar e você ter essas possibilidades mais palpáveis, né, no seu dia a dia, entendeu? Então, se for esse o caso da relação à distância que você está falando, né? A Cá está falando, esse distanciamento assim, né? Ok, fome emocional, é isso mesmo. Você tem o desejo de ficar com a pessoa. Então tá ótimo, né? Então é isso, Ana Ri, consegui chegar? Peraí que eu tenho que fazer aqui. Vou aqui mais um pouquinho. Pereira, mulher com libido, Ana Ri, manter relacionamento à distância, foi isso que você falou. Aí vamos aqui, Mari. Casados mais de 20 anos, ele 52, a esposa 40, e ele acaba traindo a mulher com call de trabalho de 62 anos. Por quê? Aqui existe um juízo de valor, né? Então, o juízo de valor está colocando aqui, ok, que a mulher é mais nova e a pessoa de 62 anos, né? Então, ok, né? Tá 22 anos mais velha que ele. As questões, elas acabam não necessariamente girando por aí. Não é uma questão de você ter um crédito, a pessoa ter um crédito maior por ter menos idade ou vice-versa, entende? É uma questão aqui de uma necessidade de satisfação emocional, né? Que talvez nesse instante, que seja uma questão circunstancial ou não, né? Circunstancial ou não, essa pessoa achou que em algum momento ela deveria, essa relação poderia supri-la em alguma coisa, né? Então aqui não estamos fazendo juízo de valor, né? Se é uma atitude cafajeste, se não é uma atitude cafajeste, se essa pessoa faz isso com outras pessoas também ou não faz isso com outras pessoas, ou se é uma coisa que pode acontecer, sabe aquela história, ocasião faz o ladrão, né? Então a ocasião foi uma situação específica que aconteceu, não sei se é uma relação regular, né? Pode ser uma relação regular, né? E porque este tipo de prática, né? Esse tipo de prática era uma prática existente e socialmente aceita
há tempos atrás, aceitas por parte dos homens, né? Então os homens, né, há pouco tempo atrás, os homens tinham 2 famílias, 3 famílias, né? E tinha essa história toda. Hoje não, né? Hoje, ok. Não tá mais legal, se separa. Mas aqui também, né, falta uma análise, né? De poder entender, por quê? Qual é a razão? Ou se, né, se isso aconteceu com uma pessoa próxima a você, né? Puxa vida, o que essa pessoa te forneceu que talvez eu não consegui fornecer num determinado momento, mas que talvez eu possa ir atrás disso. Isso tudo guardando essas proporções de que essa relação pode ser viável, entendeu? E que pode ser viável no ponto de vista dessa construção desse histórico. Ao longo das relações, de uma determinada forma, todas as pessoas, homens e mulheres, terão um momento que vão olhar para o lado. Entendeu? Vai ter um momento que vai olhar assim, olha, interessante aquele negócio ali, né? Podem até se apaixonar, né? Atire a primeira pedra. Quem não se apaixonou, que tinha uma relação estável, não sei o que, olhou para um lado e falou, nossa, e sentiu um comichão. Ok, né? A construção, né? Então, isso pode acontecer, sem dúvida nenhuma, né? E aí, algumas pessoas podem, inclusive, pensar que, ok, tem que mudar. Outras pessoas não. Pode até viver aquela situação, esconde, né? E volta depois, não sei, né? Então isso pode acontecer de várias. A paixão, quando vem, ela é avassaladora, né? Ela pode ser avassaladora. Aí tem essa questão desse centro, né? De como que a gente trabalha isso, né? Para construir essas boas relações, né? Esses bons vínculos, né? E um vínculo de integridade com as pessoas que a gente se apaixonou e teve uma vida bonita e de repente talvez se desapaixonou e quer optar por uma outra coisa, né? Então a gente precisa olhar para isso também, né? Então vamos ver se tem mais alguma coisa aqui, porque eu já preciso encerrar, né? Alex, não entrei aqui na sua, perdão, desculpa. Todas as relações têm prazo de validade, pois com o tempo você perde o tesão e vira só amigo? Olha, eu não penso nisso não. Acho que eu sou meio estranho. Não penso nisso não. Eu acredito na renovação, né? Mas isto é preciso que a gente tenha um olhar para isto, né? Na decorrência do percurso do relacionamento, quando a gente percebe que vai havendo esse distanciamento, né? Da gente olhar para isso e poder talvez fazer algumas correções de percurso e, como eu falei, se reconquistar, se reapaixonar, né? Então eu penso que é isso. Algumas pessoas, de fato, como não tem esse olhar para essa diferença entre as pessoas, que elas começam a surgir e a gente não consegue ver, e aí ok, você pode não conseguir ver porque você está muito focado no trabalho, está muito focado no estudo, e aí o distanciamento acontece, você fala quem é essa pessoa mesmo, e de repente, né, não faz mais sentido, como a Ana Rita está falando aqui, de repente não faz mais sentido. Para fazer sentido, tem que ajustar sempre. Tem que sempre ajustar. Gente, eu preciso encerrar a live aqui, porque eu tô com 47 segundos, senão eu não consigo salvar esse negócio, tá bom? Muito obrigado. Amanhã tô aqui de novo, tá bom? E tô aqui de novo e a gente vai conversar mais sobre coisas legais. Beijo! Fui!